Olá pessoal, sou Giovanni Roncalli, presidente da CBTT, uma entidade de caça e uma entidade de tiro. Eu entendo bastante de tiro, como vocês sabem, lutei pela categoria de vocês do tiro desportivo e até algumas coisas, pouquíssimas pela caça, em mais de 300 ofícios, mais de 25 idas a Brasília. Eu entendo bastante de tiro. De caça, eu entendo pouquíssimo, mesmo sendo presidente de uma entidade de caça. Moro em Alagoas, não moro no Rio de Janeiro. Não tenho que ser caçado aqui. Inclusive, quando for deferida a minha arma de caça, eu vou viajar para caçar onde tenho que ser caçado de forma permitida. Não tenho procuração do Dr. Marcelo para estar falando aqui em nome dele, não falo em nome dele, não tenho interesse nenhum em defendê-lo, passar pano ou criticá-lo, só quero ser justo. E não sou maçom, já fui, mas estou adormecido. E também não tenho nenhuma arma tramitando no Rio de Janeiro, nem vou ter, não sequer vou lá, não vou nem fazer turismo. Qual é a situação? Tem um vídeo aqui que está dando polêmica, todo mundo está comentando e a gente vai fazer uma análise. Se tiver algo incorreto, nós faremos contato com o Dr. Marcelo para explicar, passar-lhe o real raio-x da situação. Mandaremos ofício, não vejo nem sentido de mandar ofício, porque há uma pequena diferença. Quando a gente atuou no Exército Brasileiro, da forma extremamente veemente que vocês viram, é porque nós não éramos ouvidos e nós fazíamos sermos ouvidos. Com o Dr. Marcelo, a gente é ouvido e ele não está fazendo nenhum favor com isso. Nem sou amigo dele, é só uma pessoa que eu tenho respeito. Mas ele não está fazendo nenhum favor em me ouvir, inclusive ouve todos vocês. É um servidor público. O Exército não fazia o que era sua obrigação. Então, a partir do momento que ele ouve, eu tenho certeza que se tiver algo errado aqui, se ele exprimiu alguma opinião que esteja incorreta, eu tenho certeza que ele ouve a gente. Mas, se ele foi mal interpretado, aí vocês é quem vão ter que me ouvir. Ah, Giovanni, mas você não... Quem é você na fila do pão? Olha, eu arrumei milhares de inimigos em todo o Brasil brigando pelos seus direitos. Ou você acha que cada ofício que bate no quartel, as pessoas ali estão gostando de receber ofício? Eu briguei pelo seu direito de tirar a caça, eu fui lá na Mirante, gravei minha reunião lá, expus para vocês, denunciei general 3 estrelas no TCU, no MPM, no MPF e na Polícia Federal, pelo seu direito de protocolo no SIGECORP, pelo seu direito de remover a atividade de caça, porque o processo trans estava há 1 ano, tratando exclusão como inclusão, enfim. Eu acho que talvez eu seja uma pessoa que quer o seu bem. Não sou candidato político, não quero voto de ninguém e nunca pedi 1 centavo a ninguém para ir a Brasília nessas mais de 25 idas. Nunca pedi 1 centavo a ninguém para atuar, cobrando seus direitos, fazendo denúncias em órgãos que trouxe dor de cabeça a muitas pessoas. E nunca pedi 1 centavo a ninguém e fiz por pessoas que eu sequer conheço. Então eu acho que eu tenho alguma propriedade para emitir alguma opinião aqui. Mas vamos lá ver o que é que está acontecendo aqui nesse vídeo. Vamos lá. Muito bom dia a todos. Parece perceptível e preocupante
que esteja se formando uma bolha dentro da atividade de caça, porque toda bolha acaba explodindo. A atividade de caça hoje diferente do tiro esportivo, permite que o caçador possa adquirir até 6 armas, sendo 4 de uso permitido e 2 de uso restrito, conforme o decreto em vigor. Portanto, para aqueles que querem acessar as armas de uso restrito, parece o caminho mais fácil, deve ser o que é dito aí na hora de vender o serviço por parte de despachantes mal intencionados, etc. Só que por que eu falo de bolha? Constantemente nós vemos aí tanto os órgãos ambientais quanto os especialistas na área, bem como ONGs, etc., questionando que o número de caçadores, bem como o número de armas adquiridas, é desproporcional à quantidade de animais abatidos. Eu não tenho conhecimento profundo disso, admito. Eu estou me baseando apenas nos relatos. E os relatos são esses, de que os abates, apesar da quantidade de armas que tem sido autorizada, são poucos. Olha, só interrompendo, pelo que eu estou vendo aqui, ele está se baseando nos relatos. Não me parece ser uma opinião dele, mas vamos lá, que eu não vou passar pano em ninguém não. E que os que caçam realmente são sempre os mesmos. E esses mesmos são poucos, são insuficientes para um controle populacional adequado da fauna invasora. Em especial, nós estamos tratando aqui do javali. E se isso realmente ocorre, existem pessoas que se registram na atividade de caça, claro que existem, né? Apenas como recurso para ter acesso às armas de fogo. Eu não vou aqui entrar em detalhe de mérito, no Brasil é difícil ter acesso à arma e tal, etc. Tudo isso aí que já se sabe que entra no debate nessas horas de forma inoportuna no meu modo de ver. Mas o que salta aos olhos é que algumas pessoas, elas buscam burlar o sistema sem olhar para o passado e verificar que essa burla, ela já trouxe problemas. O CAC G2C, ele quase destruiu a atividade do tiro esportivo. Assim como, num futuro breve, vai ser questionada a existência do caçador que não caça. Isso aí é igual somar 1 mais 1 e chegar à conclusão que o resultado são 2. Mas há pessoas que querem somar 1 mais 1 e querem chegar a 4, 5, 10. Não dá para discutir. Isso não dá para falar para todos. A gente tem que falar para aqueles que realmente conseguem entender, discernir o que está sendo dito. Nossa, que absurdo, é o apocalipse, é o mundo acabando. Este sujeito desarmamentista de alto rendimento classe 2 está afirmando que o caçador é aquele que caça. Nossa, que absurdo. Na mente de alguns que tem algum problema cognitivo. Para quem tem o mínimo de neurônios necessários, vai perceber que a concessão de armas para o caçador, ela não se dá no interesse dele, ela se dá no interesse público de proteção da natureza contra uma fauna invasora. É isso, pessoal. Quem tem cabeça, entenda. Quem não conseguir entender o que eu estou falando, parabéns também. Um grande abraço a todos, muito bom dia, fique com Deus. Vamos lá. Ai, Jesus, por onde começar? Eita, que esse vídeo vai ser polêmico. Há um erro aí por parte de todo mundo e também do Dr. Marcelo, que o erro está na forma como ele vai se comunicar, porque ele não entende que a maioria do brasileiro, que graças a Deus não são os nossos seguidores,
ele não lê. Ele não lê. Ele vai pegar uma revista e ele vai só olhar as figurinhas. Eu, às vezes, me valho de inúmeros subterfúgios para manter a atenção dessas pessoas, para que eu possa passar um recado importante. Qual foi o recado, por exemplo, que eu tento passar e pouca gente deu valor? No dia 22 de julho de 2023, foi publicado o Decreto 11.615, que trouxe novas obrigações para a caça. E no dia 27 de julho, ou seja, 6 dias depois, eu já estava tentando chamar a atenção de todos com um título chamativo, o fim da caça no Brasil, mas ao mesmo tempo, para eu não ser um desses clickbaiteiros sem vergonha, eu coloquei calma que tem solução. Chamo a atenção, peraí, olha, nós temos uma situação e apresento a solução no vídeo para explicar para essas pessoas que quem não caçar com C cedilha será caçado. Eu gosto disso, dessa situação? Obviamente que não. Só se eu fosse um sadomasoquista, mas eu não gosto disso. Só que, a partir do momento que eu não gosto, eu tento brigar contra isso e eu fui a pessoa que mais se desgastou nesse Brasil lutando contra essas sacanagens. E além de mais ter me desgastado contra tudo isso, eu fui a pessoa que não se candidatou politicamente, nem vou me candidatar e nem pedi um centavo a ninguém. Essas pessoas que pediram dinheiro merecem ser achincalhada? Não. Só estou falando que eu não pedi. Quem se candidatou merece ser achincalhado? Não. Mas eu não me candidatei. Então, estou explicando só que eu tenho propriedade para poder falar sobre esse assunto, porque eu não tenho interesse. As brigas que eu arrumei por vocês em mais de 300 ofícios foi sem interesse. Foi só fazendo o meu papel de dirigente de uma entidade que, se você for olhar pela Constituição de qualquer outra confederação, qual é o papel da confederação? Promover competições nacionais. Mas eu me satisfaço com a sensação de justiça feita. Então eu me desgastei por todos vocês. E onde é que eu quero chegar? Eu lutei politicamente e perdi. Fui no Congresso mais de 25 vezes nos últimos anos, nesse governo Lula. Perdi. Por que eu perdi? Pelo simples fato de que tem poucos parlamentares que vão comprar. E isso é importante para que a gente chegue à conclusão do vídeo, para interpretar o que é que o doutor Marcelo está falando, porque o grande problema é a interpretação. Eu fui a Brasília mais de 5 vezes brigar para que a gente corrigisse o que está imoral e ilegal. Politicamente, perdemos, não temos força. Pouquíssimos deputados não se venderam por emendas parlamentares e tentaram fazer alguma coisa, mas não faz nem cócegas no sistema. Tentei administrativamente, estive na audiência pública no grupo de trabalho para criar o novo decreto, o decreto 11.615. Fiz minha parte, briguei contra os níveis, mostrei que haveria elitização, briguei pela recarga, que haveria elitização. Cara, perdemos a situação dos níveis. Hoje eu estou tentando ser luz para vocês, evitando uma elitização. Aí fomos para o jurídico, e isso é importante, vocês vão entender. Fomos para o jurídico, protocolei ações em defesa dos seus direitos, contra as arbitrariedades, contra as normas ilegais, e nós perdemos. E eu avisei a vocês, o custo é meu. O custo de pagar o advogado, que é escritor de livro, que é procurador de Estado,
que é especialista, que é doutor, porque tem doutorado. O custo é meu. Eu não pedi um centavo a ninguém. Perdemos a ação. O custo da ação judicial, a perda, foi minha, não repassei para ninguém. Onde eu quero chegar? Nós tentamos em todas as esferas mudar o cenário. Eu bato no peito, saio de cabeça erguida quando tudo isso acabar, porque eu tentei de todas as formas ajudar vocês. E o que é que eu ganho com isso? Eu não tenho interesse, eu não sou candidato e eu não pedi um centavo a ninguém. Nós temos uma confederação atuando para salvar os clubes, injetar dinheiro nos clubes, permitir que você consiga chegar ao nível 3 sem precisar ser rico e desocupado, e lutamos de todas as formas para mudar o cenário e não conseguimos. A partir do momento que a gente não consegue mudar o cenário, nós temos duas situações. Ou eu viro um anarquista e digo, um absurdo, essa lei, não sei o que lá, não vou cumprir, vou me rebelar. Obviamente, tudo tem causa e consequência. Eu vou ser preso. Porque a lei está aí, não há mais como questioná-la. Não há mais como modificá-la. Eu seria preso. Aí, o que foi que eu optei fazer? Eu optei por trazer esclarecimentos a vocês. Eu optei por ensinar a vocês o que é certo, o que é errado. Não é que eu ache certo e nem o que eu acho errado. É o certo e errado do governo, que não tem outro jeito. Eu optei por ensinar a vocês tutoriais para que vocês se mantivessem legais, porque não há mais espaço para questionar. Isso que está havendo é errado, eu não vou cumprir. Não, você vai se lascar se você for nesse caminho. Há obrigações, nós já esclarecemos, de habitualidade. Você acha que eu me sinto bem com as obrigações que a gente tem hoje? Não. Eu só estou tentando fazer você ver de outro jeito, porque aqui eu tenho uma garrafa que pode estar meio cheia ou meio vazia. Obrigam você a fazer habitualidade. Aí eu fico lá enchendo teu saco para dizer que fazer habitualidade e ir para o clube de tiro é divertido. Você acha que eu me sinto bem em estar te animando como se fosse um palhaço de festa, um palhaço de circo, animando vocês para vocês irem para o clube? Eu não me sinto bem. Mas se eu não fizer isso, algumas pessoas fracas da cabeça, elas vão dizer, é um saco ir para o clube de tiro, é uma obrigação, eu não vou. Aí lá vou eu tentar mostrar. Você vai, na verdade, não é cumprir uma obrigação, é se divertir. Ou seja, mostrar o outro lado da moeda. A garrafa meio cheia e não meia vazia. E eu faço isso para te segurar, cara, para você não cair. Porque quem não tiver habitualidade não vai renovar o CR, vai ser obrigado a entregar as armas. Se não entregar as armas, vai ser denunciado. Sou eu quem estou falando isso? Não. Eu tenho poder de mudar isso? Não, eu não sou presidente. Eu tenho poder de questionar isso? Tenho. Questionei, perdi. Não vi mais ninguém questionando. A partir desse momento, nós temos um navio que ele pode estar afundando, e se eu tocar pânico em vocês, vai mudar o quê? Todo mundo vai se desesperar, vai engolir água e não vai conseguir se salvar. Mas eu posso pedir para a banda tocar uma boa música para elevar a moral de vocês, e posso dizer para vocês, pessoal, se acalmem, olha os botes salva-vidas ali, todo mundo vai entrar. Alguém aqui pode nadar? Quem puder nadar, entendeu? E a gente, antes disso, inclusive, pessoal, vamos ver onde está o buraco, vamos tentar tapar, vamos remar todo mundo junto para a gente sair dessa. Mas o povo prefere, tá entendendo, o caos. Aí vamos lá, quem é que lucra com o caos? Quem lucra com o caos é simplesmente o cidadão que vai ser candidato, o cidadão que vive do YouTube. O cara que faz isso, ele, infelizmente, ele precisa vender o terror para ganhar visualizações. Ele precisa
vamos lá, existe uma coisa chamada hype. O doutor Marcelo, querendo ou não, é um hype. Por que é um hype? Ele é um cara, estou ganhando nada para falar isso, nem tenho interesse nenhum, nem tenho uma amizade dele, é só ter um respeito por ele, pelo servidor público que ele é, fazendo a obrigação dele. E como os outros não fazem, ele se destaca. É a delegacia mais eficiente e mais célere do Brasil. Alguém há de discordar disso? Então, doutor Marcelo, ele, querendo ou não, ele cria um hype. Por que um hype? Ele é um delegado de Polícia Federal e vocês têm que entender isso. Ele não é amigo de vocês, ele não vai falar o que vocês querem ouvir, ele não é candidato político, que ele garantiu isso publicamente. Ele tem um comportamento que ele é um funcionário público do Estado, da esfera policial. Então ele não vai chegar para vocês, vão, se armem, não sei o que. Quem vai dizer isso é o candidato político. Então muita gente está misturando as coisas. Ao mesmo tempo, ele criou um hype. Então eu vou explicar alguns fenômenos aqui para vocês. É um policial federal, delegado, da delegacia mais eficiente do Brasil, que, pelo que eu vi aqui, ele não está emitindo uma opinião. Ele está falando sobre uma circunstância que ele ouviu de uma ONG. Eu vou tentar dar um zoom aqui, porque enquanto eu falo, cara, e nem adianta. Olha, o outro tem interesse nisso aí, lá ele, viu? Enfim, doutor Marcelo criou um hype e hoje você falar sobre ele vai dar engajamento. Para quem vive disso, é maravilhoso. Se você falar contra ele, vai dar o dobro de engajamento. Se você publicar alguma coisa e pedir collab a ele, vai dar engajamento. Por quê? Porque ele tem credibilidade. Por que ele tem credibilidade? Porque quando ele fala, vai estar alinhado com o que o Estado deve estar pensando. Só que a fala dele nessa circunstância aí, ele falou que não vou emitir opiniões. Ele disse isso. Basta você voltar que você vai ouvir. Não vou emitir opiniões, ou seja, ele não vai entrar no mérito da situação, foi o que ele falou. Quando ele trouxe a situação sobre a caça, que é um fato, mesma coisa da garrafa, eu vou explicar o porquê. A colocação, eu diria que da ONG que ele trouxe a notícia foi infeliz. O grande problema é que o doutor Marcelo precisa entender que o brasileiro médio, ele vê as figurinhas. Ele gosta de ver na internet bunda dançando no TikTok, humor barato, a tal da dopamina barata. Então o brasileiro não quer estudar, o brasileiro não quer ler. E doutor Marcelo, ele fala de um jeito mais complexo. Ele fala de uma forma, perdão, que o cara, às vezes, precisa ouvir 2 vezes o que ele está falando para você poder entender. Não é o que o brasileiro médio, aquele que vê o rótulo e já sai gritando pela internet, não é o que esse tipo de gente vai entender. Mas eu peço a você que ouça mais uma vez, volte o vídeo e veja se não é o que eu estou pensando. Ele está trazendo um fato trazido por uma ONG, que é a quantidade de caçadores e a quantidade de caça. Ele está trazendo um fato trazido sobre o que se depreende, eu vou esclarecer, que há pessoas que estimulam o uso inadequado, o desvio da finalidade do que você está fazendo, e eu vou explicar também sobre isso. E em seguida, ele trouxe a consequência. Se continuar do jeito que está, é provavelmente que dê merda. Perdão pela palavra, mas no sentido que o brasileiro vai entender. Ou seja, se continuarem fazendo isso, vai dar merda. Quando ele falou isso,
um cara que tem um pouco de raciocínio, ele vai entender que é politicamente. É politicamente. Nós estamos sendo observados, todos os passos que eu dei no Congresso foram observados, todos os ofícios, denúncias, todos os requerimentos em defesa dos seus direitos estão sendo observados por um instituto, por uma mulher de nome francês que começa com Mi e termina com Shelley. E tudo isso, essa pessoa tem muito acesso e ela consegue dizer lá no órgão, financiada por quem ela é, uma pessoa de fora do país, que começa com GE e termina com OGE, e ela consegue influenciar para que as coisas sejam prejudiciais a todos vocês. Então, não é o doutor Marcelo quem vai... Não, ele está trazendo fatos e trazendo a consequência. O cara, quando está numa situação dessa como a que a gente está, onde eu mesmo lutei por todos vocês e perdemos tudo. O que eu consegui pelo menos manter foi o direito de recarga de vocês, através da Operação Abelardo, que a gente venceu, sangrou por ela, e nenhum obrigado ganhou de algumas indústrias da recarga. E assim, né, o brasileiro tem memória fraca. Numa situação como essa, a gente tem que botar a cabeça no lugar e raciocinar que ou você fica bostejando na internet, achando que você vai mudar alguma coisa com comentários de Instagram, ou você procura saber quais são as regras e vai cumpri-las, porque já caiu a ficha que ou você as cumpre ou você cai. E é o que o governo quer, que você caia. Ele deixou elas bem difíceis. O meu papel nisso é o quê? Lutar. Perdi, porque eu lutei. E agora o meu papel é direcionar aqueles que querem se manter legal. Eu quero me manter legal. O que é que eu faço para me manter legal? Vamos lá. Sobre o que ele falou da ONG, ele trouxe a notícia, não é ele quem está exprimindo a opinião, e ele deixou claro que ele ouviu de uma ONG, ou leu, pelo fato de ter muitos caçadores e pouca caça. Doutor Marcelo, vendo o vídeo aqui, eu não sei se o senhor está me assistindo, mas eu vou falar para o senhor agora. E tem uma diferença de falar para o senhor e falar para o Exército. É que quando eu falava para o Exército, entrava numa orelha e saía na outra. Quando a gente falou para a Polícia Federal, a Polícia Federal já umas 3 vezes disse: não, realmente vocês estão certos. Não só eu, outras pessoas. Vocês estão certos. Então vamos emitir um novo ofício circular corrigindo essa situação. Eu só vi o Exército fazer isso umas 2 vezes, e foi agora recentemente, depois de passarmos para a Polícia Federal. Eu tenho certeza que o senhor vai me ouvir e vai entender, e não estou dizendo que o senhor está errado, estou explicando para o pessoal que o senhor trouxe uma notícia que o senhor recebeu. As notícias a gente recebe e interpreta. Eu vou interpretar da maneira correta para o senhor, não dizendo que o senhor está errado, mas vou trazer colocações que a Polícia Federal talvez não tenha tanto conhecimento sobre isso, porque nós, Água com Gás, nós não estávamos sob a tutela da Polícia Federal. Nós estávamos sob a tutela do Exército. Por que tem muito caçador e pouca caça? Doutor Marcelo, esse povo nem tem culpa. Eu vou explicar ao senhor o porquê. Inclusive, eu estou explicando isso, mas tenho certeza que o senhor vai ser
muito... O senhor vai entender. Quando nós estávamos até o governo Bolsonaro, não haviam obrigações na caça. E muito... Eu vou passar agora um raio-x que ONG nenhuma vai passar. E o senhor vai entender. Se o despachante fosse tirar o CR de um cliente e esse CR saísse sem a caça, o despachante era chamado de ladrão. Ah, você está querendo colocar a caça depois no meu CR para me cobrar por isso? Se o cara colocasse no SIGECORP ou no requerimento físico antes do SIGECORP ser inventado que ele quer que o CR seja concedido com caça, coleção e tiro, com uma taxa só a gente conseguia isso. E por que eu não vou dar a caça para o meu cliente? Se não havia obrigações, só havia vantagens. Isso no governo Lula. Primeiro, segundo, Dilma segundo, Temer e Bolsonaro. Só haviam vantagens, não havia obrigações. E essas pessoas tiraram esses CRs acreditando que teriam segurança jurídica. Elas acharam que teriam segurança jurídica de, não, me foi concedido nessas regras, isso vai permanecer, mude as políticas ou não. E chegou o governo Lula 3.0. Quando chegou o governo Lula 3.0, o ministro Flávio Dino disse que ia tornar oneroso, cansativo, ter uma arma de fogo. Isso é uma fala pública. Foi que aconteceu. Veio o decreto 11.615 em julho, trazendo obrigações para todas as categorias. Para o tiro desportivo e para a caça. Enquanto eu tentava lutar juridicamente e politicamente contra essas obrigações, eu, ao mesmo tempo, de forma inteligente, que eu tenho que agir de várias frentes, eu produzi conteúdos para conscientizar essas pessoas. Qual foi a conscientização que eu fiz desde essa época? A mesma coisa que o Dr. Marcelo está falando aqui para vocês. Só que de outra forma, bem mais divertida, bem mais, como é que eu digo? Com uma fala mais simples, que todo mundo vai entender. Em 27 de julho de 2023, 6 dias após a publicação, eu publiquei esse vídeo, o fim da caça no Brasil. Calma que tem solução para a sua arma. Ou seja, eu expliquei para as pessoas que se ela não caçar com C cedilha, ela vai ter o registro caçado com 2 S's. Mas há a solução. Tinha, se eu não me engano, não lembro qual exatamente era a solução, um prazo para transferir essas armas para outro acervo. Existia uma carência aí de transferência. Ao mesmo tempo, fui explicar para a pessoa, caso quisesse se manter legal, já que agora tem novas obrigações e ninguém sabia. Logo em seguida, em 27 de fevereiro de 2024, eu publiquei um novo vídeo, vendo que pessoas não estavam dando valor, estavam com o CR de caçador, inclusive, doutor Marcelo, muitas pessoas têm o CR de caçador e não sabem que tem. Por que elas não sabem? Porque foi concedido esse CR de caçador para essas pessoas e elas receberam o CR, confiam no despachante e nem sabem que tem a caça lá. E o despachante colocou a caça porque era uma vantagem. Para chamar a atenção dessas pessoas, o que foi que eu fiz? Eu me vesti de Vietcong para dizer para todos: quem não caçar vai ser caçado. Foi a forma que eu achei de chamar a atenção. Olha como eu era gordinho, perdi 35 quilos. Logo em seguida, eu esclareci no dia 27 de julho que o Exército Brasileiro estava caçando os falsos CACs. Essas pessoas, para mim, são falsos CACs? Não, eu não faço juízo de valor. Eu preciso chamar a atenção da pessoa. Então, quem o Exército interpretava que era falso CAC, eu mostrei aqui que eles estavam caçando. Qual é a minha intenção com isso? Dar um choque de realidade nessas pessoas para dizer bem assim: olha, acorde para a vida. Caso você não esteja cumprindo suas obrigações e você ama o tiro, você gosta de estar no tiro,
você trate de cumprir suas obrigações, porque o Exército está fazendo uma caça às bruxas. Aí, se você não vai ao clube, se você não cumpre sua habitualidade, não estou dizendo que concordo com tudo isso, mas eu estou esclarecendo que se você não faz isso, você vai ser taxado de falso CAC. Não sou eu quem estou dizendo, era o Exército Brasileiro. Isso em 27 de julho de 2024. Logo em seguida, surgiu o problema aqui, olha, 26 de agosto de 2024. Nós passamos um ano denunciando que muitas pessoas estavam tentando excluir a atividade de caça para se manter legal e o SIGECORP estava impedindo. Sangrei muito nesse um ano denunciando esse problema, até desencadearmos a Operação Coreia, onde denunciei general 3 estrelas, empresa que recebeu 7 milhões e meio para fazer o SIGECORP funcionar. Fiz tudo isso por vocês. A minha vida já está resolvida. Por que está resolvida? Porque eu sou advogado. Eu moro dentro de um clube de tiro, minha habitualidade está em dia. Eu venho todo dia para o clube. Todo dia eu estou dando tiro aqui se eu quiser. Eu não tenho nem custo para fazer isso. A minha vida está resolvida. O meu desgaste foi por vocês. Se eu não conseguir fazer um protocolo no SIGECORP, vocês duvidam que eu tenho o atrevimento de chegar lá e protocolar fisicamente, e se o cara impedir de eu protocolar fisicamente minha revalidação dos meus documentos, eu não vou chamar a comissão de prerrogativa da OAB, eu vou fazer inferno, que o cara vai se arrepender de ter cesseado os meus direitos. Eu não abro para ninguém se eu tiver certo, porque eu ando certo, eu não tenho nada errado na minha vida. Então por que eu vou abrir? Por que eu vou ter medo de Polícia Federal, de Exército Brasileiro? Se eu ando certo, o Exército, inclusive, veio aqui e fez uma fiscalização de quase 4 horas. Após eu denunciar lá no TCU, coincidência, não estou falando nada. Não encontraram nada errado. Enfim, eu venho denunciando que vocês não conseguem excluir a atividade de caça. Após a denúncia ao TCU, após eu ter recebido chantagem, após um monte de coisa acontecer, perseguição à minha pessoa, por estar brigando pelo direito de vocês, por estar me desgastando por vocês, sem pedir um centavo a ninguém, sem ser candidato político, simplesmente resolveram um bug da caça no SIGECORP. Que coisa, né? Depois da denúncia no TCU, após um ano de briga. Aí eu publiquei até aqui, olha, no dia 24 de outubro de 2024, que o bug da exclusão da atividade de caça será resolvido. E não foi. Teve que ser denunciado ao TCU. Enfim, o que é que eu quero dizer para vocês? Vocês precisam ser inteligentes para entender o momento que nós estamos vivendo. Não há mais luta política, não há mais luta jurídica, nem luta administrativa. O que há agora é botar a cabeça no lugar e saber das regras. As regras estão aí e ou a gente cumpre, ou a gente fica lacrando na internet, dando uma de anarquista, e compre bastante cigarro para você ter pelo menos uma moeda de troca na cadeia. Sobre o que ele falou da quantidade de caçadores, que não é uma opinião dele, nem é um dado dele, como ele falou, ele ouviu de uma ONG, eu preciso, já esclareci para vocês, que os CRs, doutor Marcelo, eu tenho certeza que vai ter até outra visão sobre o assunto. Os CRs foram emitidos no governo Bolsonaro e antes, no Temer, no Dilma, no Lula, com um caçador. Eu sempre tive caça no meu CR. Era vantagem. E por que eu não vou tirar o CR de caça? Se é só direitos, para mim não tem obrigações. Tem obrigações. Doutor Marcelo, pessoas não sabem nem que tem a caça apostilada no CR. Eu venho tentando chamar a atenção do povo, me vestindo de Vietcong, de sábio da montanha, de Rambo, para que essas pessoas se conscientizem e façam o seu papel de tirar a caça, ou de procurar cumprir as obrigações para poder revalidar seus documentos sem ter nenhum problema. E muitas pessoas nem sabem quem tem, outros não conseguem tirar, doutor Marcelo. E realmente a caça é uma bolha. Por que uma bolha? Porque é semelhante a uma incursão policial. Um policial ele não vai querer estar dentro de uma
incursão cumprindo um mandado de segurança em um local onde pode haver troca de tiros com uma pessoa sem treinamento nas costas dele, que na hora do aperreio poderá se desesperar e efetuar um disparo acidental. Então eu estou sabendo até que quando minha arma, o meu T10, entrar na caça, que eu estou há 2 anos tentando colocar e o Exército não deixou, sumiu meu acervo de caça, depois botou de volta, aí deu problema no CIGECORP, travou, tive que fazer processo físico, eu estou há 2 anos tentando colocar um T10 na minha atividade de caça. Agora está com a Polícia Federal, tive que começar tudo do zero. Quando entrar, eu vou caçar, mas vai dar trabalho para eu achar uma turma. Porque quando o javali vem, pode ser que alguém fique nervoso e as pessoas querem estar com pessoas ali que são acostumadas com o tal do abate. Eu não sou qualificado para falar sobre caça. Quem é qualificado para mim são algumas pessoas, vou representá-las na pessoa do Mário do Canil do Caçador, e ele pode dar melhor esclarecimento sobre isso. Mas é como o Cássio falou aqui nesse comentário. Também há situações em que o caçador vai caçar e não volta feliz, não conseguiu pescar o peixe. Outra coisa que precisa ser pontuada para refutar essa pesquisa dessa ONG, doutor Marcelo, que não é a sua opinião, as pessoas não estão entendendo que não é a sua opinião. O senhor trouxe uma notícia, inclusive até para talvez ver o que a gente tem a falar. E eu estou aqui trazendo esclarecimentos. A ONG, doutor Marcelo, ela não considerou que, além dessas pessoas não conseguirem tirar a atividade de caça, além delas terem conseguido a autorização quando não havia obrigação nenhuma de emitir qualquer autorização do IBAMA, o cara vai caçar e volta sem caça, porque não conseguiu nada. Ou porque é ruim de tiro, ou porque o javali se escondeu. Há uma última situação, doutor Marcelo, que o senhor há de entender. O cara, quando sai para caçar, se ele for abordado pela polícia, há 99% de chance dele perder o dia, o fim de semana. E ele pode ficar preso. Vamos verificar seus documentos. Vamos procurar pelo em ovo. Então, o cara que vai caçar, ele merece todo o meu respeito. Por quê? Porque ele tem coragem de enfrentar o sistema, de não de se arriscar a ser preso, de perder suas armas, sua idoneidade de forma injusta, por uma prisão injusta, por uma perseguição de alguém que não sabe que o cara poderia estar ali caçando, que não reconhece os documentos, e a gente já viu isso várias vezes. Esse cara é um corajoso por estar enfrentando essa chance de prisão e também por estar consertando a porcaria que foi feita no Brasil com a entrada desses javalis. Outro sim, esclarecido que o doutor Marcelo, pelo que eu vi aqui, eu preciso ser justo, não estou passando pano, trouxe um fato que foi criado por uma ONG e estamos aqui refutando esse fato que foi criado pela ONG. O doutor Marcelo trouxe uma outra situação que não foi bem entendida, de pessoas estarem vendendo o CR de caça como se fosse para defesa pessoal. Vamos lá. Ele não se explicou bem, mas eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. E quando a pessoa faz um alerta desse, eu vou dizer como é que eu trabalho aqui no meu clube. O cara chega aqui e diz, eu quero uma arma para defesa pessoal. Aí eu vim tirar o CR, eu digo, não faça isso. Mas fulano, beltrano e ciclano na internet estão falando que eu estaria com esse ato dizendo que quem é CAC de verdade e quem não é. Não é assim que funciona. Eu estou protegendo essas pessoas. De quê? A pessoa que quer uma arma de fogo para defesa pessoal, ela tem que ir para o Sinarme e comprar uma arma lá para estar dentro da lei. Eu não posso estimular a anarquia. Por quê? Porque uma pessoa que tem um clube de tiro
falou numa live que o clube estava aberto 24 horas e que era para estar aberto mesmo e que o povo botasse a arma na cintura. Olha, coloque sua arma na cintura e saia armado. E quando você for pego, pode dizer que está indo para o meu clube de tiro. Quando o cara falou isso, é muito bom ouvir uma coisa dessa. É muito bom. E é ruim ouvir o que o doutor Marcelo, falou. Mas sejamos inteligentes. Às vezes é preciso a gente ouvir o que a gente não quer ouvir, para que a gente se mantenha são e salvo. Você só vai ouvir o que você quer ouvir da sua mãe e da sua mulher, que vai dizer que você é bonito, você sendo feio. Mas quando você ouve em relação à arma de fogo coisas agradáveis ao seu ouvido, que não são exatamente o que está acontecendo na realidade, ou o que está definido por lei, o que é que vai acontecer? Você vai terminar como esse presidente de clube, que foi preso, o clube foi fechado, todas as armas foram apreendidas e inúmeras pessoas, centenas de pessoas, tiveram seus crafes deferidos, mas a arma estava apreendida. E o cara preso. Está hoje em regime domiciliar. Não vou entrar no mérito se a prisão dele foi justa ou injusta, mas vou dizer o que aconteceu, os fatos que levaram à prisão dele. Um promotor olhou o que ele falou e disse: peraí, você está estimulando as pessoas a usarem arma para defesa pessoal. Só que essas pessoas estão assinando uma documentação requerendo uma autorização para ser esportista. E após ser concedida, você comete o desvio de finalidade para usar como se fosse defesa pessoal. Não foi a Polícia Federal, não, nem foi o Exército, foi a Promotoria Federal. O Ministério Público Federal olhou, viu ali uma situação que justificava uma operação, a operação ocorreu e de que adianta você falar o que quer, falar o que é bom ouvir e terminar preso? Não adianta, minha gente. Então, sejamos inteligentes para que a gente não seja preso por burrice. Aí chega o cara aqui também e vem dizer para mim que quer tirar um porte. O que é que eu faço? O cara conta a história, eu digo: velho, a lei diz que você tem direito a porte nessas circunstâncias. A história que você está me contando, você não tem direito a porte, não. Se você quiser me pagar os 2.000 de honorário que eu cobro para protocolar o seu porte, você pode pagar, eu não posso lhe impedir, eu vou garantir o melhor protocolo. Mas eu já vou lhe antecipando que você vai me dar esse dinheiro de presente, porque não vai sair porte nenhum. E não sou eu quem concedo o porte. Eu sou só um mero protocolador. Aí o cara olha para mim e diz bem assim: mas o despachante lá de Arapiraca, caso verídico, disse que consegue. Isso foi uma operação da Polícia Federal. Porque o despachante estava dizendo para todo mundo que tinha esquema com a Polícia Federal e que conseguiu o porte e que ele cobra 10 mil e tinha conseguido o porte para fulano, beltrano, ciclano, mais de não sei quantas pessoas, dezenas de pessoas, o cara conseguiu o porte. Então o cara era um santo milagreiro. Qual era a situação? Ele se espalhou, mas Alagoas todinha ficou cheia dessa notícia, né, que o cara era o cara que conseguiu o porte. A Polícia Federal decidiu investigar. Quando ela investigou, ele dizia que ele pedia dinheiro pro cara, dizendo bem assim: olha, tá na hora, viu? Eu tenho que pagar o cara lá que teu porte vai sair, eu tenho que dar o agrado do cara. Quebraram o sigilo dos próprios funcionários da Delearme, daqui de Alagoas, e viram que ninguém recebia nada. O cara falava isso e botava o dinheiro no bolso. E o que ele fazia para conseguir o porte? Ele pegava o carro do cliente dele, que pagou os 10 mil a ele enchia o carro do cliente de bala, ele forjava um inquérito policial e, nesse inquérito, ele entregava à Polícia Federal. E por que conseguiu o porte? Porque a Polícia Federal dizia: meu irmão, se eu não der o porte para esse cara, vão matar ele. Aí o inteligentão continuou fazendo isso, achando que a casa nunca ia cair.
E a casa caiu. A Polícia Federal investigou, descobriu isso, quebrou o sigilo do telefone. Aí terminou descobrindo que a psicóloga não aplicava os testes, que era tudo comprado, o instrutor não aplicava. Foi preso o despachante, a psicóloga e o instrutor. Descobriram um conluio que ele tinha, não sou eu quem estou falando, foi a Polícia Federal, está no inquérito. Descobriram que um clube de tiro aqui em Maceió estaria envolvido, conduziram coercitivamente o presidente e o vice-presidente do clube de tiro. A polícia apreenderam as armas dos presidentes e do vice-presidente do clube de tiro, pediram as armas de volta, foi negado, porque a Justiça Federal disse que eles estava ali comprovado que eles tinham algum envolvimento e estão investigando isso nessa operação. Vamos lá. As pessoas que ouviram o despachante falar, eu resolvo, me dê o dinheiro que eu resolvo, não foi bom ouvir isso. Não foi bom. Mas foi ruim quando eu acho que mais de 400 pessoas foram chamadas, convidadas a ir à Polícia Federal conversar. E centenas, eu acho que, de registros e portes foram cancelados. E aí eu tomei conhecimento desse inquérito porque uma pessoa veio me procurar dizendo eu não forjei nada, eu de fato estou ameaçado e cancelaram o meu porte. O que é que eu posso fazer? A Polícia Federal disse, você fez com uma pessoa que fraudou um monte. Como é que eu vou acreditar que o seu caso é verídico? E eu tenho o que para fazer também nessa situação? Eu não tenho nada a fazer, velho. Porque é de livre convencimento do delegado. Então, é muito fácil para vocês ouvir uma historinha bonita de o que é que alguns despachantes, doutor Marcelo, não são todos. Eu queria até pedir para o senhor para, assim, eu tenho certeza que o senhor nos ouve, o senhor é uma pessoa, é uma pessoa sábia, notoriamente, é o melhor servidor público que a gente tem hoje na Polícia Federal, isso sem sombra de dúvidas. É um cara sábio, é um cara justo. Eu queria só explicar para o senhor uma coisa. Já expliquei para as pessoas que o senhor não está exprimindo sua opinião. O senhor trouxe uma notícia e está analisando ela. E trouxe também um fato, que é o fato que eu vou entrar agora, que há sim despachantes, mas vou esclarecer que são pouquíssimos, que vendem o CR para uma finalidade de defesa pessoal. Mas eu queria pedir ao senhor, doutor Marcelo, que não generalize, o senhor não generalizou aí, o senhor falou de causas e consequências do que podem acontecer, não generalize e entenda que são pouquíssimos despachantes, pouquíssimos, que vendem um CR, o cara chega aqui, eu quero uma arma para defesa pessoal. Meu irmão, não tira o CR. Você quer praticar o tiro desportivo? Tem obrigações a ser cumpridas. O governo determinou isso, não fui eu. Você vai ter que vir para o stand, ser feliz 8 vezes. E quando eu digo isso para o cara, até que, olha, quando eu falo até para as pessoas que já são atiradores, que entraram até nessa enganados por algum despachante, tem o copo meio cheio e meio vazio. Você pode ver como uma obrigação vir para o clube ou como uma diversão. Estou fazendo meu papel, né, de tentar animar o povo para o povo vir cumprir suas obrigações, porque eu não sou presidente, não vou mudar. Mas, enfim, doutor Marcelo, há pouquíssimos despachantes que vendem o CR sem explicar direito à pessoa, ao cara, que ele está tirando um CR para ser atirador e que há obrigações de cumprimento de habitualidade, de filiação a uma entidade de tiro. Há pouquíssimos despachantes, a gente conta no dedo, que eles não podem sujar a nossa categoria, que vão vender um CR de caça para finalidade de defesa pessoal. A grande maioria são pessoas honradas, são caçadores honrados que estão fazendo um papel que o Estado não faz,
que é de controle da fauna. Há pessoas que estão no esporte do tiro, essas pessoas são honradas. Eu queria até pedir só eu queria pedir com carinho ao senhor, sempre que o senhor nos ouve. Eu sou presidente de um clube de tiro. Há uma coisa que o senhor falou aí que pode ser mal interpretada. Eu conheço pouco o senhor, mas sei que o senhor é uma pessoa muito justa. Quando o senhor falou CAC G2C, existe uma figura de um CAC que ele não quer saber das obrigações, ele entrou só para ter acesso à arma de fogo e ele não vai ao clube, ele está há 3 anos sem pisar num clube de tiro. E, infelizmente, apelidaram esse cara que não vai ao clube de tiro, esse anarquista, apelidaram de CAC G2C. Mas eu queria, com muita humildade aqui, pedir ao senhor para ter uma cautela com esse termo, porque até mesmo aqui no nosso clube, eu vou pedir com o maior respeito que a gente tem pelo senhor, aqui em nosso clube, quando a gente faz uma competição em Maceió, como aqui vai ter agora essa última de fim de ano, a gente está esperando receber 400 pessoas para competirem dentro de um clube indoor. Se o cara tirar o pé do chão, ele perde o lugar. Se desmaiar, ele fica em pé. E 60% desses CACs que vêm para cá, eles têm uma G2C. O CAC, o verdadeiro CAC que comprou uma G2C, o cara está preocupado, pelo menos aqui em Alagoas. E até no resto do Brasil, a gente vê muitos competindo na CBTT, ele está preocupado, quais são as obrigações que eu tenho para cumprir. Ele vai lá e cumpre. Mas apelidaram de CAC G2C, e o senhor hoje vai entender que ninguém te falou isso antes. Apelidaram de CAC G2C de forma pejorativa, pelo poder aquisitivo dessas pessoas. Não é porque o cara não teve condição de comprar uma CZ Shadow 2 de 50 mil conto, que ele vai deixar de ir para o clube de tiro. O CAC G2C aqui dentro do meu clube, ele não perde uma competição. E eu tenho certeza que o senhor vendo isso, e eu envio as provas para o senhor se for necessário, eu sei que o senhor acredita na minha palavra e a gente sempre expõe aqui, eu mando os resultados, está no site da confederação. O CAC G2C ele não perde uma competição. Agora, infelizmente, nomearam a categoria do anarquista de CAC G2C para deturpar, né, pelo poder aquisitivo, que eu acho extremamente incorreto. Então, voltando ao assunto, que o senhor falou uma coisa que as pessoas estão achando difícil de engolir, há despachantes, pouquíssimos, que não podem sujar a nossa categoria, mas eles vendem sim, isso é importante para você saber, para te trazer esclarecimento, eles vendem o CR como se fosse defesa pessoal. Ah, você quer ter uma... Aqui em Maceió a gente tem dono de clube de tiro, dono de fato, não de direito, que o dono já foi preso e condenado por roubo qualificado e formação de quadrilha. Você acha que um cara desse venderia o quê no clube dele de CR? Você acha que ele vai chegar e dizer, meu irmão, não, o esporte, o tiro, tem obrigações que você vai ter que cumprir? É uma dedução só. Não estou fazendo nenhum julgamento de valor. Quem sou eu para julgar um cara que cometeu assalto e hoje tem um clube de tiro? Eu vou ficar calado porque meu advogado mandou. Mas não falei nada aqui que eu possa ser processado. Enfim. Há pessoas que o cara senta na frente do despachante e o despachante começa, me paga que eu resolvo. Eu boto a arma na sua mão, tiro um CR, nem avisa o cara que o cara tem que estar afiliado num clube de tiro, nem avisa o cara que o cara tem habitualidade. Ah, você quer uma arma de uso restrito? Eu vou metê-la na caça. Não avisa o cara que o cara tem obrigações para cumprir na caça. Tem relatórios. O cara ter a arma na caça e não caçar é legal.
desde que ele emita os relatórios. E é o que eu tenho tentado alertar a todos vocês desde o começo. Não há nenhuma imoralidade nisso. Doutor Marcelo, no vídeo, não falou que é imoralidade. Não há nenhum ato ilegal nisso, desde que o cara imita as autorizações para caçar. É o que diz a lei. A gente joga com o jogo com as regras embaixo do braço. Mas o que o doutor Marcelo quis dizer é que há pessoas que sequer vão emitir essas autorizações. Eu vou traduzir o que ele falou. E existe mesmo. Há despachantes que me pague e eu resolvo. O que é que o doutor Marcelo quis dizer? Uma hora isso aí vai dar merda. Vai dar merda, porque o cara vai renovar os documentos, vai renovar um CRAF, vai pedir uma guia de tráfego. Aí, meu irmão, cadê as autorizações do IBAMA para eu te fiscalizar e ver se você está correto? Cadê a autorização lá da fazenda, ou seja lá o que for, que eu nem entendo de caça? Eu contrato um despachante para cuidar disso para mim. Então, o cara nem vai ter nada. Da mesma forma que o cara tirou uma arma para defesa pessoal. Eu quero uma arma para botar na minha fazenda. Eu quero uma arma para eu ter uma arma para caso um ladrão pule meu muro. Eu vou tirar o seu CR. Esse cara, uma hora vai querer revalidar os documentos, uma hora vai ser fiscalizado, não vai ter nada, não vai ter uma habitualidade, não vai ter uma filiação. Vai cair. Aí sou eu quem estou dizendo que isso está certo? Não. Mas a gente tem que olhar as regras do jogo. Do mesmo jeito que eu olho a regra do jogo sobre a caça, emitir as autorizações, eu também olho a regra do jogo. Se você não emitir as autorizações, você vai ser caçado. Se você não tiver afiliado a um clube de tiro, você vai ser caçado. É burrice você ignorar isso. É burrice você querer lacrar na internet. Então, enfim, eu acredito que você deveria ouvir outra vez aí o doutor Marcelo. Não tenho procuração dele, não sou defensor dele, mas você deveria ouvir outra vez para entender o que é que ele está falando. As ONGs trazem a coisa fora de contexto. A Michelle lá, de um determinado instituto, consegue isso e vai lá. Ela tem poder para isso no executivo, no legislativo, ela tem poder para isso. Ela vai lá e, peraí, olha, tem muito caçador. Não é ele não, para cá. Não é ele não, minha gente. É um fato criado por uma ONG deturpado para criar uma situação para lá, para Michelle chegar lá e botar no buraco de todo mundo. Não é ele não. Aí ele está falando, olha, temos uma situação aqui e não estou emitindo juízo de valor, mas é provável que isso aí dê merda no futuro. Em outra linguagem é isso. E vocês duvidam da capacidade de Michelle? Enfim, eu acho só que está havendo aqui duas situações, né, que eu já expliquei aqui publicamente para o doutor Marcelo sobre o porquê de ter muitos CRs, de caçador e pouca caça, perfeitamente normal. Muita gente está tentando até tirar e não consegue. Sobre a questão dos despachantes, há despachantes, não são muitos, que fazem isso. Uma hora a casa cai, ou para o cliente ou para ele. Há clientes também que são mal intencionados, se o cara quer se armar, velho, vá na Polícia Federal e peça uma arma para posse, peça para porte, não conseguiu, eleja outro presidente, são as políticas do governo. Vai pelo caminho do CR, sendo o que eles chamam de falso CAC, fique sabendo que há chances de a casa cair. Eu não estou torcendo por isso, mas ela vai cair. Eu sei que, por mim, todo homem de bem teria uma arma. Provavelmente o doutor Marcelo não possa dizer isso, mas por ele, todo homem de bem deveria ter uma arma. Ele vai exprimir a opinião dele, ele é um delegado. Ele não pode ter opinião. Ele não pode expressar a opinião dele. Aí ele traz fatos e talvez o povo não esteja entendendo, esteja chincalhando em público, metendo o pau e não entendeu que não é ele quem está desejando isso, não é ele quem está emitindo uma opinião, não é ele quem
está dizendo que é ele quem vai fazer acontecer. Ele simplesmente trouxe um fato, uma pesquisa, trouxe as consequências políticas, porque nós estamos sendo observados, todos os meus atos estão sendo observados pela Michelle. Então é um jogo de xadrez. Você dá um passo, o governo dá outro, cheque. A gente tenta deixar as coisas mais claras para vocês, deixar as coisas praticáveis, as regras seguíveis. O governo fica olhando e vendo como é que vai dificultar. É uma luta que não vai parar enquanto o governo estiver aí. E esse homem só fez, você me perdoe, mas está havendo um alarde, pelo que eu estou vendo, está havendo um alarde público, porque esse homem só trouxe um fato de uma ONG mal interpretado. Estou aqui, inclusive, pedindo venha para trazer esclarecimento sobre o fato, que talvez todo mundo se preocupou em meter o pau, ao invés de trazer esclarecimento. Trouxe esclarecimento também sobre o CAC G2C, porque tudo é muito novo para a PF, que não é bem assim a questão do CAC G2C, né? É um apelido pejorativo que deram a os anarquistas, mas o verdadeiro CAC G2C não perde uma competição. Enfim, espero ter esclarecido aqui. Pedir a vocês que ajam de maneira inteligente, porque às vezes, olha, vocês têm que entender que o portador não merece pancada. Às vezes a gente vem aqui dar um recado, dizer, olha, vocês têm esse caminho a seguir. Se você bate na gente, se você bate no portador do recado, você pode terminar ali fechando uma porta, atrapalhando até uma pessoa que poderia estar trazendo esclarecimento. O que é que eu tenho de visão do Dr. Marcelo? Como eu falei, né, ele é um hype, falar mal dele vai dar engajamento, mas eu preciso ser justo. Ele é o delegado que é mais eficiente e mais célere do Brasil. A delegacia dele é a mais eficiente e mais célere do Brasil. Ele é o único motivo que me faz ter inveja dos cariocas. E o doutor Marcelo sempre se mostrou ser uma pessoa muito justa, razoável e legalista. O histórico está comprovado. Ele sempre foi uma pessoa justa. Agora, vocês têm que entender que ele não é seu amigo. Ele não é seu amigo. Ele não é político para falar o que vocês querem ouvir. Que aí vocês têm que procurar perfis de político. Ele não é youtuber para falar o que vocês querem ouvir ou o que dá engajamento. Ele é um delegado de Polícia Federal. Existe uma institucionalidade. Então vamos parar de ser louco. E como o comentário do Cássio, eu fiz questão de deixar aí, porque o comentário do Cássio está correto, explica, né? Até um dos motivos que eu já expliquei do porquê. Minha gente, vamos parar, vamos pegar um na mão do outro. Está chegando o ano que vem. E é a hora de muita gente lacrar para tentar conseguir voto, conseguir visualização. Vamos botar a cabeça no lugar. Lembrem-se que enquanto eu fui a Brasília mais de 25 vezes, enquanto eu fiz 300 ofícios, muita gente quer ter moral para falar sobre o assunto e não fez nada. Não fez nada. Só fez o quê? Ficar metendo pau nos outros, sentado numa cadeira na frente de uma câmera. Mas não fez nada. Eu posso não ter conseguido o resultado, mas todo mundo viu que eu tentei, está público. Então, tenham cuidado com essas pessoas que manobram massa. Tenham cuidado com isso. Botem a cabeça no lugar. Saibam que as regras estão aí. Enfim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só teve uma pessoa que se desgastou mais do que eu. E esse eu vou tirar o chapéu, viu? Se chama Benê Barbosa. Eu quero encerrar aqui falando sobre ele. Respeitem também a história do Benê. Né? Muita gente fica... porque tudo vai lá no banco. Meu irmão, se esse cara estivesse vendendo tijolo, eu estaria comprando. Porque quando a internet era mato, ele estava lá, se desgastando por todos nós. Então é um cara que eu respeito muito a história dele. E da mesma forma que eu tenho o maior respeito do mundo
pelo doutor Marcelo, pelo fato que o doutor Marcelo sempre se mostrou ser um servidor público exemplar e pacificou o nosso setor. Quando fomos passados para a Polícia Federal, eu achei que iriam fritar a pele da gente, o fígado, num churrasco e fazer a pele da gente de tamborim para tocar na confraternização da Polícia Federal. E doutor Marcelo veio e acalmou o setor. Aí agora, por causa de uma fala que você não entendeu o que ele falou, a gente vai crucificar? Eu não vou permitir isso não, cara. Eu prefiro conversar com ele, explicar o porquê da ONG, que ele inclusive disse que não ia emitir opinião, e explicar que é tentar refutar essa situação da ONG para que a Michelle não vá fazer o papel dela, tá certo? Minha gente, paz, reconheçam o que esse cara tem feito por nós. Parem de fechar portas, porque tá tudo contra nós. E uma vez que vocês fecham e são injustos, só vai piorando. A coleira vai apertando cada vez mais no pescoço da gente. A gente precisa ser inteligente para a gente sair disso. Um abraço, fiquemos todos com Deus e até o próximo vídeo. Só um detalhe que eu esqueci de passar para vocês. O despachante que vendia os portes, né, simulando que tinha esquema, e criava o inquérito forjando, ele trouxe um prejuízo tão grande a inúmeras pessoas que eu não sei o que aconteceu, mas ele foi cortar o cabelo lá em Arapiraca e 4 homens encapuzados desceram de um carro e, sem querer, atiraram nele, né? Parece, eu diria que foi uma queima de arquivo, mas isso não é da minha conta. Então, eu acho que é melhor a gente botar a cabeça no lugar e ver qual é o cenário e tentar sair dele ileso e não ficar bostejando na internet.